Fala pessoal, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. E hoje é um dia muito bom porque a gente vai dar início ao novo quadro aqui do canal que chama Empresas que Fazem História. Nós vamos fazer uma coletânea de grandes empresas, principalmente grandes empreendedores que constroem e construíram o Brasil e são grandes cases e exemplos para nós empreendedores analisarmos e temos também como ponto de medida de onde a gente quer chegar e o que é possível ser feito aqui no Brasil. E nada melhor para começar essa série, esse quadro, do que trazer um grande exemplo da cidade onde eu moro, Uberlândia. E hoje nós vamos falar da Algar. Algar é o início, as iniciais do fundador Alexandrino Garcia, Al de Alexandrino e Gar de Garcia. Ele fundou a empresa em Uberlândia, lá em 1929. A Algar hoje é uma das maiores empresas de telecom do país e não só em telecom. A Algar é uma empresa referência na área de dados, na área de tecnologia e outras unidades de negócio que a Algar tem aqui na cidade. A Algar vai desde telecom até agronegócio, construção civil. Como tudo começou? Alexandrino Garcia, um imigrante português, logo se firmou na cidade e viu que Uberlândia tinha uma característica de nascença muito voltada à logística. E assim Alexandrino trabalhava no setor de transportes. A empresa foi crescendo e fazia conexão de cidades no interior de Minas Gerais. Uberlândia, não sei se vocês sabem, mas está num triângulo que está entre BH, São Paulo e Goiânia, quase a mesma distância das três cidades de relevância, capitais de três estados produtores no Brasil. Então, Uberlândia naturalmente se configura como um ambiente, um hub logístico do país. Não só o Algar chegou a trabalhar e trabalha neste segmento, mas aqui a gente tem grandes empresas como Martins, Peixoto, que todas operam no segmento de logística. E Alexandrino sempre teve algo muito forte dentro de si que reverberou por toda a empresa. Crescer com as pessoas. Fazer as pessoas ser a força da empresa e nunca sozinho. Por isso a Algar virou a grande empresa que ela é hoje. Agora eu vou falar um pouco da linha do tempo da história da Algar. Em 1929, conforme eu disse, era uma empresa de transportes, trabalhando com ônibus, fazendo transporte de pessoas entre cidades. Em 1950, teve entrada no setor de telefonia, telecom. Foi quando foi originada a CTBC, Companhia de Telecomunicações do Brasil Central. Já em 1970 a 1990 foi quando teve uma forte expansão da telecom no país. O Brasil era um país de dimensão continental e, assim como precisava ter uma comunicação de infraestrutura com rodovias, estradas e portos, o Brasil também precisava se comunicar de forma analógica. Foi quando teve o boom da telecom, de tudo que é tecnologia, envolvendo redes de celulares, redes de infra e depois a evolução disso para o digital, que veio a banda larga, veio a internet de escada, 5G, a Algar acompanhou toda essa evolução. Então, além da gente poder analisar a história do Algar, é interessante que a gente consegue analisar a história do Brasil e de alguns setores quando a gente analisa a história da Algar. Já nos anos 2000, nasce oficialmente o que chamamos de Grupo Algar, unificando negócios. Por ter muita relevância na cidade e, conforme eu disse anteriormente, a Algar ter diversas unidades de negócios, isso é, ela faz diversas atividades e fontes de recursos e prestação de serviços diferentes. Para ela gerenciar tudo isso, ela tem que ter um grupo, uma holding acima, que é o Grupo Algar. Em 2010, entrada no setor de TI, Data Center, Cloud e BPO. Foi quando a Algar se consolidou não só como um dos maiores players de telecom, mas um dos maiores players de tecnologia do Brasil e também da América Latina e do mundo. E nos anos de 2020, teve a consolidação como o grupo de tecnologia e serviços. Então hoje a Algar é muito mais voltada para o desenvolvimento de tecnologias, comunicação, expansão da comunicação e do acesso à informação. É isso que a Algar mira e cada vez mais ela está investindo no setor de dados para ter tomada de decisões, conhecer melhor o seu consumidor e poder agregar um melhor serviço no que ela se pressupõe a fazer.
de uma pequena empresa a um grupo multissetorial que atua no Brasil como um todo. De telefonia fixa para fibra ótica, mobile, data center e soluções corporativas. Estrutura moderna, parques tecnológicos e cultura organizacional premiada. Essa é a Algar de hoje em dia. Empresa do grupo Algar, como Algar Telecom, Algar Tech, Algar Agro, que foi vendida, Algar Ventures, que é o braço da Algar de inovação, investimento em startups, e Algar Segurança. Dentre outras, a Algar se firma como um dos maiores players dentro do Brasil. Isso se deve ao jeito único da Algar de fazer as coisas. Cultura de proximidade, simplicidade e humanização das ações. Programas internos de capacitação, como a Universidade Algar, que foi feita para desenvolver seus colaboradores, aqueles que fazem a Algar ser o que ela é. Uma filosofia de gestão descentralizada com foco em pessoas. Empresa conhecida por baixíssima rotatividade e alto índice de satisfação interna. Então, uma empresa que visa seus colaboradores e a retenção de talentos dentro da empresa. E também decisões sempre guiadas por inovação sustentável, ao invés de crescimento agressivo a qualquer custo. É uma característica por ser uma empresa mineira. Ela é uma empresa inovadora, mas ela sempre lembra das suas raízes. Sempre que for olhar para algum projeto, ter sempre a justificativa e um motivo para ele ser executado. Tudo isso que eu citei se resume muito ao que está de acordo com um lema, o slogan da Algar, que está dentro da sua cultura, que é gente servindo gente. Essa é a principal característica que fez a Algar alcançar o patamar que ela está hoje. Agora, trazendo alguns momentos marcantes, que eu queria dizer que a criação da CTBC, ela revolucionou a telefonia no interior de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Antigamente, as grandes companhias, Vivo, Oi, Claro, TIM, por exemplo, não levavam internet para cidades do interior. E foi aí que a Algar teve oportunidade para ganhar mercado. Então ela conseguiu enxergar oportunidade onde outros colocavam empecilhos para chegar. Foi assim que ela cresceu e se firmou como uma grande força de telecom no país, atendendo aqueles que os outros não queriam atender. Ela encontrou uma oportunidade de mercado, um oceano azul que ela podia atuar, operar, desbravar, e hoje ela tem um papel cada vez mais de monetizar mais essa base de clientes, agregando qualidade, benefício e muito mais valor aos seus clientes que ela conquistou anos atrás, décadas atrás. Foi uma das primeiras empresas brasileiras a investir em fibra ótica de alta qualidade. Então, onde outros eram céticos, a Algar decidiu apostar, investir e teve muito resultado. Foi o que configurou o crescimento da tecnologia, foi o avanço da fibra ótica. O crescimento forte da Algar Tech, que hoje presta serviços de tecnologia, TI e atendimento para grandes marcas nacionais e multinacionais, foi essencial. A Algar olhava para a tecnologia, para a área de dados, computação, muito antes de outras telefonias olhar. E hoje, no cenário atual, onde cada vez mais, com inteligência artificial, um mundo que depende de dados, a Algar ela não está querendo se firmar, ela já é soberana ocupando esse espaço. E o grande ponto de olhada para o futuro, que é a expansão para data center, antecipando tendência digital antes da maioria do mercado. Então, onde algumas empresas estão começando a olhar e capitalizar para investir em data center, a Algar já estava contratando serviços, vendendo serviços, investindo em data centers, porque ela se firma como um player de comunicação, de telecom, de tecnologia, provedor de internet, manipulação de dados, serviços, e para isso, naturalmente, ela tem que investir em data centers. Então, a Algar, no decorrer da sua história, ela não só fez grandes fatos que contribuíram para a telecom de hoje em dia e a tecnologia, como ela está também ajudando a construir o futuro de como será os próximos passos entre as empresas e as pessoas. Enfatizando alguns dados, além da Algar estar nos setores de tecnologia, telecom, segurança, serviços corporativos, a Algar hoje tem mais de 20 mil colaboradores, clientes em todo o Brasil,
uma infraestrutura robusta que conta com milhares de quilômetros em fibra ótica. Não sei se vocês sabem, mas em algumas cidades a Vivo, outras grandes empresas compram a fibra da Algar para poder entregar o seu serviço, porque a Algar já passou todos os cabos, então o serviço é muito mais fácil. Tem operações que trabalham 24/7 sem interrupção, vários data centers e um ponto interessante que eu quero trazer é que a Algar ela teve um forte impacto sobre a economia de Uberlândia e o Triângulo Mineiro como um todo, incentivando que essa região tivesse um forte investimento e naturalmente uma propensão a desenvolver na área de tecnologia. Então não só a Algar cresceu a tecnologia aqui na região, mas ela fez com que outras empresas, grandes startups, movidas por essa história e essa referência da cidade, fosse para a área de tecnologia, firmando Uberlândia não só como uma cidade que é um hub logístico, mas como um dos polos tecnológicos do Brasil. E hoje Uberlândia quer se configurar como a capital de inteligência artificial aqui no Brasil. Uberlândia é uma cidade que tem grandes cérebros, grandes talentos em tecnologias e também grandes empresas. Recentemente, diversas empresas da região tiveram exit, tiveram aporte também de empresas que passam a investir e operar na cidade de Uberlândia. Então, Uberlândia se configura hoje como provedor de tecnologia, provedor de inovação e desenvolvimento científico, não só para o Brasil, mas como a humanidade e o cenário de tecnologia. E depois de conhecermos a história da Algar, o que essa empresa nos traz de ensinamentos? Um legado iniciado por um empreendedor visionário e continuado por milhares de pessoas e colaboradores, uma empresa que cresceu junto com a cidade de Uberlândia e chegou ao Brasil inteiro sem perder a identidade, sem perder sua cultura e aqueles traços que fizeram ela ser quem ela é, tendo uma cultura forte com foco em pessoas e inovação contínua. Tudo isso só reforça o lema da Algar: gente servindo gente. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais vídeo desse quadro, dessa série que foi iniciada hoje, eu queria que você comentasse aqui embaixo qual o maior ensinamento que você teve com a história da Algar e também qual empresa você quer ver aparecer aqui nesse quadro. Um abraço e até o próximo vídeo.